assado, não adianta o que você ia fazer, tudo era por vontade de Deus. Isso era muito cômodo para evitar as lutas de classe. Então, o materialismo histórico está presente na ciência. O outro é a dialética. O que é a dialética? É o confronto das oposições. Luta de classes, por exemplo. A sociedade sobrevive numa eterna luta. Qualquer que seja o modo de produção, qualquer que seja a estrutura da organização social, é uma luta. Então, dialética representa essa ideia. Nós somos frutos de uma luta de classes. Nós somos fruto de um materialismo histórico. Por isso, isso aqui muitas vezes vem junto num texto. Materialismo histórico dialético. É isso que quer dizer. Então, a dialética, confronto de ideias no campo das ideias. Quando você vai assistir, por exemplo, ou quando você se envolve num debate, socialmente, você tem que fazer o quê? Você tem que ver a explanação do outro, ouvir, entender, falar o seu ponto de vista, e a dialética ocorre quando você fala pelo outro. Olha, eu não concordo com o que você diz, mas nesse ponto aqui, eu acho que você está certo, você me convenceu. E o outro falar para você a mesma coisa. Tem uma metáfora muito famosa, né? É a metáfora da caixinha de bombom. Você prefere lacre ou garoto? Qualquer um? Você come todos os chocolates da caixinha? Ou tem uns que você não gosta? Você come tudo? Mas tem algumas pessoas que tem uns que não gostam. Se você ganhar um chocolate, uma caixinha da Lacta, outra caixinha da Garoto, o que você vai fazer? Você vai selecionar o que você acha melhor das duas caixas. Você vai recusar porque um é Lacta e outro é Garoto? Não. Então você, como ser humano, formador de opinião e raciocínio lógico, não pode ficar bipolar. Bipolar que eu estou dizendo, uma bipolaridade que tem hoje. Qual a bipolaridade que tem hoje, principalmente no Brasil? Lula e Bolsonaro. Ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. Se você faz uma crítica a Bolsonaro, você é petista. Você faz uma crítica a Lula, você é bolsonarista. O mundo não funciona nessa bipolaridade. O mundo funciona numa dialética. Por isso, o socialismo que foi implantado não funcionou. Porque o socialismo implantado não respeita a dialética. O socialismo, então, você viu que é um modo de produção. Então, no socialismo, características. Características. Estado forte, ou seja, todas as decisões passam pelo Estado. Aliás, é o Estado que decide por todos. Outra característica: sem propriedade
privada. No socialismo não existe propriedade privada. Tudo é do Estado. Não tem escola privada, não tem um restaurante privado, não tem uma banca de revista privada, não tem uma banquinha de coco privada. Tudo é do Estado. O Estado é dono de todos os meios de produção. Se não existe propriedade privada, eu vou colocar aqui, só que eu vou colocar entre aspas, sem diferenças de classes. O que diferencia a classe social? É a propriedade ou não dos meios de produção. Eu sou dono do meio de produção, eu sou burguesia. Eu não sou dono de meio de produção. E vendo o meu trabalho, eu sou proletário. Por maior que seja o meu salário. Nem proletário no PSG, porque ele sobrevive de um salário. E o contrato que ele faz, o PSG indica até a cueca que ele tem que vestir. Se ele aparecer em público com a cueca, com a roupa de marca diferente, ele paga multa. Neymar, enquanto jogador, é proletário. Agora, o dinheiro que ele recebe, se ele compra terra, se ele investe em outras empresas, aí eu tenho um Neymar burguesia. Proletário, fala para aquele primo seu que trabalha num lugar qualquer, ganha 5.500 por mês, anda no HB20 financiado em 50 meses, ele é proletário. Ele é proletário, não tem nada de classe dominante. Proletário é quem vende a força de trabalho. Burguesia é o dono do meio de produção. Então, essa é a diferença entre proletário e burguesia. Proletário, burguesia no Colégio Planeta. Rui, Célio, por menor, por mais que eles neguem, é burguesia, é dono do meio de produção. Só no Colégio Planeta eu dou aula há 20, mais tempo que a idade de vocês. Só que eu dou aula há 23 anos no Colégio Planeta. Então, quando eu comecei no Colégio Planeta, eu era só um simples professor. 23 anos depois, eu continuo um simples professor. Já ganhei mais dinheiro no Colégio Planeta, porque eu, como por causa dessa pandemia, nós já tivemos turmas de 5, 6 turmas de um cursinho matutino. Então, eu ganhava 5 vezes mais. Não, eu não ganhava 5 vezes mais. Eu trabalhava 5 vezes mais. Quando eu entrei aqui, o Rui era muito mais pobre do que ele é hoje. O Célio era muito mais... O Célio era um professor. Me convidou porque a gente era colega em outra escola. Vem lá, estou precisando de pessoa de geografia. Vai lá, dá uma força para mim. Nos primeiros meses eu não consegui te pagar, só 2 aulas. Não, Célio, vamos lá, de boa. Então, olha a diferença. O Célio hoje mora em condomínio fechado. E eu continuo como o quê? Professor. Ganhando o mesmo salário, é ajustado por lei, ganhando o mesmo salário, trabalhando do mesmo jeito, investindo ano passado, como todo professor, tive que investir
muito dinheiro em tecnologia, comprar câmera, comprar celular, trocar computador, se eu quisesse continuar como professor. Então, proletário e burguesia, né? Então, nesse contexto aqui, gente, ó, no socialismo não tem diferença de classes porque não tem burguesia. O dono dos meios de produção é o Estado. Qual que é o objetivo do socialismo? A economia planificada também, ó. O que é economia planificada? É economia planejada. Vai produzir o que o Estado acha que deve produzir. No capitalismo, você produz o que dá lucro. E muitas vezes, muitas vezes, 87% dos produtos que são produzidos são supérfluos. Dos anos 60 para cá, para impulsionar o capitalismo, nós mudamos a nossa cultura. Cultura do capitalista do mundo ocidental aliou a publicidade, tudo, aliou consumismo à felicidade. Quando você é feliz? Quando você pode consumir. Ai, tô em depressão, perdi meu namorado ou namorada, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, era tudo que eu amava, eu tenho um remédio para você. Pega um cartão de crédito escrito "O céu é o limite" e vai para o shopping. Lá você arruma outro namorado ou namorada na hora. A coisificação das coisas vem a partir dos anos 60. A coisificação dos produtos. O amor na nossa sociedade capitalista é só uma mercadoria, gente. É simples assim. E poderia ser vendido, talvez, em prateleira de supermercado. Ah, vou comprar um potinho de amor aqui. Mas, teoricamente, é vendido. Como é que você avalia se a pessoa te ama ou não? Presentes que ela te dá no aniversário. Nossa, me deu presente, cara. Gosta de mim, hein? Pois é. Ai de vocês, por exemplo, eu com essa, imagine, Rochão, 18 anos, cabeludo, barbudo. Eu tinha apelido de Jesus na universidade. Sério. É, nada demais, né? Bolsa tiracolo, chinelão de couro, participando de manifestação. E aí eu perdi, não foi uma, não. Várias garotas maltrataram meu coração, viu, gente? Chegava o dia dos namorados, quebrado, como todo universitário. Né? Não mudou muita coisa, não. Só um pouquinho menos quebrado hoje. Quebrado como todo universitário. E chega dia dos namorados, não dava presente, não tinha dinheiro para comprar presente. Por quê? E presente do dia dos namorados? O que você vai me dar? Olha, a minha justificativa era: não, presente do dia dos namorados. Isso é fruto de uma sociedade capitalista opressora que coisifica o amor. Meu amor não está mensurado em produtos que possam ser comprados em prateleiras. Ela virava assim e falava: ok, valeu, foi bom, tchau. Então, nesse contexto aqui, ó,
A economia socialista se diferencia. Tem gente também que compra um presente, quanto maior o presente, maior. Maior cagada que fez. Né? Ó, a economia planificada é uma economia planejada. Como o socialismo não é diferente do capitalismo, logicamente, no socialismo iria produzir o que, teoricamente, a população necessita. Mas o que eu necessito? Eu necessito de uma coisa que o governo pensou para mim. Não eu. Na economia planificada, o governo planejava de 5 em 5 anos, por exemplo. Nossa, Goiânia é uma cidade que produz calçados, por exemplo. Então, o governo planejava. Goiânia tem que fabricar 1 milhão de pares de calçado por ano. Então, o que Goiânia ia fazer? Escolher um modelo fácil, um modelo rápido e fabricar barato, resistente e fabricar em série. Nossa, mas eu vou ser madrinha do casamento sábado. Você chegava numa loja sem vitrine, entrava para o vendedor e falava, eu preciso de um sapato feminino. Eu sou você madrinha de casamento, sabe? Eu fabriquei um vestido, tá maravilhoso. O cara só perguntava você que número. 36. Ele subia no depósito e já trazia embrulhado para você. Tá aqui, número 36. Ah, mas eu não gostei desse modelo. Não, minha filha, só tem esse modelo. Talvez, no campo pessoal, uma das falhas do socialismo é essa. Tratar o ser humano como coletivo. Nós podemos até viver em comunidade, mas é da característica do ser humano se diferenciar. Pois é. O corte de cabelo é padronizado lá. Então, neste contexto aqui, a gente tem essa economia planificada, é a economia planejada. O que a China hoje leva vantagem sobre o mundo? Durante o período em que a China foi socialista, completamente socialista, a economia planificada fabricava coisa coletiva. E quando ela fabrica coisa coletiva, a China investiu muito em fontes de energia, em transporte, em infraestrutura. E hoje, quando se fala em produção industrial, o lugar mais barato do mundo para se produzir alguma coisa é na China. Matéria-prima, infraestrutura, mão de obra baratíssima. Né? Sim, mas o capitalismo está interessado em quê? Lucrar. Se para lucrar, o capitalismo faz aliança com Deus, legal. Mas o diabo oferece uma taxa maior, poxa, eu vou lá para o diabo. Por isso, gente, por isso que é muita burrice. É burrice triplicada, quadruplicada. Eu ser um brasileiro e falar mal da China. Por quê? Porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. A China faz mais negócios com o Brasil do que os Estados Unidos. A China é responsável por quase 100% da importação do nosso minério de ferro, da nossa carne, da nossa soja.
Se a China, dos investimentos em infraestrutura são bancados pela China, se a China parar de investir no Brasil, você vai fazer o quê? De onde é que você acha que vem seu celular? Ele pode até ser fabricado no Brasil, mas os componentes, a maioria deles é da China. Onde é que vem a sua camiseta, o seu tênis? Boa, mais de 80% dos produtos que você usa no dia a dia. A sua cultura é americana, mas o seu consumo é os chineses. Entendeu? Quando eu vejo membros do alto escalão do governo baseando em fake news, falando mal da China, ó, velho, é dar um tiro no pé. É uma burrice extrema. Então, a economia. E não é capitalismo isso aí, viu, gente? Falar mal da China não é capitalismo. É burrice. Porque o capitalismo corre atrás do lucro. E a China é o país que mais dá lucro para o Brasil. É a mesma coisa, você é dono de um pequeno supermercado de vila, aí você tem um cliente que é o seu melhor cliente, que compra tudo que você coloca lá, é responsável pela maior parte da renda do seu supermercado. E aí você fala, ó, eu vendo para esse cara aqui, mas eu odeio esse cara. Eu não quero nada com ele. Eu acho ele um hipócrita, acho ele responsável pelas mazelas do mundo. Eu vendo para ele porque ele quer comprar. Não é ele que quer comprar, não. Isso chama lei de oferta e procura. Sim. A China hoje, ela vai passando pelo socialismo real, e a China hoje ele é um sistema que a gente define de capitalismo vermelho ou socialismo de mercado. Vou chegar lá, peraí. Ó, aí foi implantado o socialismo, né, em alguns lugares. Como é que surgiu o socialismo? O socialismo implantado foi chamado de socialismo real. Não é o socialismo de Marx. Tomou como base algumas ideias de Marx e implantou o socialismo. O socialismo real foi implantado pela primeira vez em 1917, na Revolução Russa. Pode destacar. Na Revolução Russa foi implantado esse socialismo. Pela primeira vez, pegou essas ideias do papel, seguindo orientações de Marx. Lenin liderou a Revolução Russa. A população pegou em armas, teve uma revolução, a população tomou o poder dos burgueses, tomou a propriedade privada, o que acaba com a diferença de classes, e criou um Estado forte. Bom, até aí foi onde Marx falou. Nesse socialismo real, o mundo seguiu esse modelo. Nesse socialismo real, criou-se um Estado forte, ditatorial,
sem respeito Isso. Sem respeito aos direitos humanos. Vou mudar a cor aqui, viu, gente? Não. Por que Marx não previa a ditadura? Porque ele falava em dialética. Dialética não é confronto de ideias? Dialética. O que esses caras fizeram? Implantaram, tomaram o poder, implantaram a ditadura. A ditadura é ruim em qualquer modo de produção, gente. A ditadura é ruim no capitalismo. A ditadura é péssima no socialismo. Você não pode aliar socialismo à ditadura, pois a ditadura hoje ocorre em países capitalistas e em países socialistas. O mundo socialista começou em 1917 com a Revolução Russa. Em 1917, a Rússia era um país industrializado com uma estrutura feudal. 1% da população da Rússia era dona de 100% das terras do país. As indústrias mecanizadas. Quando foi implantar a Revolução Industrial na Rússia, as consequências foram as mesmas dos outros lugares. A modernização gerou desemprego, intensa exploração, baixos salários e a burguesia detendo tudo que é poder em mãos. Neste contexto, surgem, desde que foi criado o socialismo, já tem congressos, partidos, né? Desde o século XIX, o trabalhador começa a se orientar em classes sociais. Isso dá uma orientação muito grande para sindicato de trabalhadores, luta de classes, né? Para estar sempre contrapondo ao patrão para conseguir melhores salários, mais justiça social. Nesse contexto, Lenin lidera a população, Revolução Russa, descontentamento da população com a situação vigente, o czarismo, ou seja, era uma monarquia quase que absolutista. Não. Então, o que aconteceu? O czarismo foi derrubado na Rússia e a revolução tomou toda a propriedade privada. Instaurou um Estado forte, como dizia Marx. Ele chamou esse Estado forte de ditadura do proletário. Mas é um jogo de palavras, ditadura. Proletário é a maioria ou a minoria? Então, como é que eu tenho uma ditadura com a vontade da maioria? Entendeu? Então, aí foi chamado de ditadura do proletário. O que esses caras fizeram? Esses caras aqui abandonaram a dialética. Eliminou, prendeu, matou quem pensava diferente deles. Lenin já coloca isso aí, e Lenin também já não vai discutir com classe dominante que perdeu. Você perdeu? Não vou nem te ouvir. Então, elimina a dialética, entendeu? Eliminou a dialética. E aí, Stalin vem com toda a sua truculência. Stalin vai, me desculpe o palavrão, o pessoal que está em casa principalmente, né? Daqui pode ouvir que o papai está longe.
Stalin instalou o socialismo filha da putagem. Socialismo ditador, supressor dos direitos humanos, que não aceita opiniões diferentes, não tem liberdade de expressão, surge na Rússia, espalha por toda a Europa, vem para Cuba, Coreia do Norte, China. Todo o bloco socialista teve o socialismo real. No Brasil, não teve socialismo real, mas teve a ditadura. Dizendo que era para prevenir a ditadura socialista, eu vou criar a ditadura capitalista. Então, como eu disse, ditadura é ruim para tudo que é lado. Então, este é o socialismo real. É o socialismo que foi implantado. Qual a diferença? Marx dizia que o Estado forte vai trabalhar em prol da população e esse Estado trabalhando tão em prol da população que a população, cada dia que passa, iria depender menos dele. E aí o Estado, com a população dependendo menos dele, ia desaparecer. E se o Estado desaparece, eu chego à evolução do socialismo, que seria o quê? Comunismo. China comunista. O que os governantes da China falaram? Sim, legal, legal. China comunista, China comunista. Por isso que eu estou falando, porque o comunismo representa a evolução do socialismo. Quando eu falo que a China é comunista, o que os comunistas de lá entendem? A China é evoluída. Cuba comunista. Para nós, comunismo é xingamento. Para eles é elogio. Para eles é elogio. Então, a gente vai ter toda esta visão aqui do socialismo real, o socialismo implantado e vigente no mundo. Esse socialismo real, ele foi implantado na Rússia em 1917. Depois eu voltei, mais ou menos ali, 1929, a formação da URSS. Essa data tem controvérsia, tá? Isso aqui é a data da legalização, da formação oficial. As ideias do socialismo da Revolução Russa se espalhou em volta da União Soviética e outras repúblicas se aliaram a ela. Lituânia, Estônia, Letônia, Uzbequistão, Quírguia, Bielorrússia, Turcomenistão, e juntos formaram um único parlamento do Partido Comunista. Então, nasceu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticos é uma etnia na verdade, eslavo. E até o nome já começou errado, porque eram dezenas de etnias diferentes, eles pegaram o nome de uma etnia, soviética. Então, começou a União Soviética. Quando surgiu a Revolução Russa, o mundo falou, velho, caralho, o que está acontecendo na Rússia? Os pobres que pensavam um pouco, naquela época, falaram, nossa senhora, nós temos que mudar isso aqui também, ué. 1917, Revolução Russa. 1920, criação do Partido Comunista Chinês. Com Mao Tse Tung. 29 anos depois foi
a Revolução Chinesa liderada por ele. 1922, tenentismo, Carlos Prestes aqui no Brasil. É o mesmo de Mao Tse Tung. Partido Comunista Chinês. Aqui, ó. Não. Em 20 foi criado o Partido Comunista Chinês. Aí o Partido Comunista Chinês concorria com outro partido, Kuomintang, ou Partido Nacionalista Chinês. Esse era capitalista. Os dois viviam concorrendo em eleições. Em 1927, a China foi invadida pelo Japão. E aí o Partido Comunista e o Partido Nacionalista se uniram para expulsar os japoneses. Veio a Segunda Guerra, a China novamente invadida com o Japão, com um teor xenofóbico muito grande. Para os japoneses, os chineses eram baratas. E o que eu faço com o chinês? O que eu faço com barata? Piso e esmago. Não foi esse o contexto da Segunda Guerra Mundial, do nazismo? Mesma ideia do nazismo alemão, veio a ideia de supremacia do japonês. Aí, novamente, essa união. Sem ajuda, quase sem ajuda de ninguém, os chineses expulsaram os japoneses. Quando expulsou, acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945, a China estava destruída. As condições de miséria era total. Aí Mao Tse Tung ganhou força. Concorreu à eleição, perdeu a eleição, aquela velha história, fraude nas eleições, e aí convocou a população para uma revolução. A população, junto com Mao Tse Tung, foi uma revolução, caçou os capitalistas da China. Os capitalistas da China, os que conseguiram sobreviver, então, quer dizer, acabou com dialética. Os que conseguiam sobreviver correram para a ilha de Taiwan, que era território chinês. E aí, Mao Tse Tung tomou o poder, estatizou a produção, sem planos. Tipo assim, vamos fazer, vamos. E depois? Depois a gente vê. Tomou a propriedade privada, não tinha mecanização, dividiu em pequenas propriedades e deu para a população trabalhar, mas não tinha semente, não tinha máquina, não tinha nada. De 49 a 69, fome extrema na China. Está aí o cardápio variado, a origem do cardápio variado chinês. Exóticas para a gente, mas carregadas de proteína. Inseto é carregado de proteína. Cães. Tem criação de cães, tem fazenda de cães na China. Ai, mas comer cão é o fim do mundo. E você que come carneirinho? Come coelho? Vaca. Então, nesse contexto, pessoal, a gente vai ter aí, nesse contexto, a gente vai ter a Revolução Chinesa. E que tipo de socialismo? Auxiliado por Stalin, Mao Tse Tung pôs. Socialismo real. 20 anos de fome extrema, Mao Tse Tung chegou a uma conclusão. Cara, nós estamos fodidos assim por culpa da União Soviética. Não é por minha culpa.
rompeu com a União Soviética, criou a Revolução Cultural. E a Revolução Cultural Chinesa, de 69, o país voltou-se totalmente para a produção de infraestrutura. Grande salto para frente. Investimento em educação, investimento em infraestrutura, investimento na produção de alimentos. Aí, com os capitalistas mortos, escravizados, pessoas que pensavam diferentes, o processo mais sangrento de implementação do socialismo talvez tenha sido na China. Na China, no Sim, com certeza. A grande fome da China ocorreu não por causa do socialismo, pela falta de planejamento, a escassez de alimentos para uma população enorme daquela. Mao Tse-tung tentou caçar os capitalistas, mas após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pulou na frente e reconheceu Taiwan como independente. A China nunca reconheceu. Tanto que a China até hoje fala para Taiwan: ô, bonitinha, você vai voltar para mim. É realmente um assédio. Não, eu não vou não, porque eu sou independente. Porra nenhuma, você vai voltar para mim e você quer voltar por bem ou por mal. E por que a China tem mais força para fazer isso? Porque Estados Unidos pulou na frente, protegeu Taiwan, só que nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80, a China começa a abertura econômica chamada de perestroika. E quem que vai investir lá na China, primeiramente? Americano. E aí, China fala para Taiwan: você vai voltar para mim? Taiwan fala: não volto nada. Tem meu amante, os Estados Unidos, para me proteger. Os Estados Unidos chegam para Taiwan e falam: olha, por que você não volta, bobão? Eu estive pensando, é melhor para você, evita conflito. Então, está nessa situação. Então, aqui, ó, neste 1929, a formação da União Soviética. Como é que o comunismo chega no Brasil? O socialismo, com Luiz Carlos Prestes. Movimento tenentismo no Brasil, em 1922. Certo? É o fundador do Partido Comunista do Brasil. Neste contexto aqui, a gente vai observar que também nós vamos ter aqui. Cadê o verde? Cadê o verde? Sumiu o verde. Vamos de azul aqui. Ó, nós vamos ter 1945, pós Segunda Guerra Mundial. Por que ocorreu a Segunda Guerra Mundial? Porque as 6 potências que existiam estavam brigando por espaço no mundo. De um lado, Estados Unidos, Inglaterra, França. Do outro lado, Alemanha, Itália e Japão. No meio dessas 6 potências, eu tinha um país socialista, a União Soviética, que foi responsável pela vitória das outras 3 potências. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quantas potências econômicas existiam? Uma. Estados Unidos, potência econômica. União Soviética não tinha dinheiro. União Soviética era uma potência ideológica.
Sim. Sim. Depois disso, após a Segunda Guerra Mundial. Como a Europa ficou destruída pela Segunda Guerra Mundial, a China, o Japão, a população desses lugares, sem trabalho, sem alimentação, sem moradia, sem saúde, sem educação, começaram a ouvir ventos que venham da União Soviética. A União Soviética chegou em toda a Europa e falou: "Oh, vem cá, coisinha, deixa eu falar um negócio com você. O socialismo é bom. Não tem diferença de classes." Aí a Europa, destruída pela guerra, começou a ficar destruída pela guerra, seduzida pelo socialismo. Por isso que foi necessário os Estados Unidos entrar com o Plano Marshall para implantar aquele capitalismo keynesianista e desenvolver melhores salários para a Europa, melhores condições de vida. Então, a gente começa aqui na semana que vem, mais 15 minutos, eu termino isso aí, e a gente começa a nova ordem mundial. Beleza, pessoal? Até mais, então. Até mais, pessoal de casa. Tá, professor. Boa semana para vocês.